Bom, então, o capítulo 1, introdução à pesquisa operacional, bem curtinho, é só teoria. Eu vou comentando aqui, na próxima aula eu termino de explicar essa parte da teoria aqui. Depois o capítulo 2, esse sim, nós vamos gastar um bom tempo nele, porque daí vamos aprender o método, como funciona, e depois aplicar isso em alguns exercícios. Então ele vai demorar um pouco mais aí, e aí para poder aplicar isso e fazer a nossa primeira avaliação. E o capítulo 3, que é a programação linear pelo método simplex, que também exige um pouco mais. E se tudo correr bem e der certo, a gente consegue aplicar também o capítulo 4, que é os problemas de transporte e designação. Mas até o 3 eu garanto para vocês que nós vamos fazer. E, se possível, eu vou trazer alguns programinhas depois para vocês estarem utilizando. Depois de vocês sofrerem fazendo os cálculos e fazendo à mão, aí depois eu apresento alguns programinhas que tem para fazer o cálculo de forma rápida. Então, a pesquisa operacional, ela surgiu junto com a guerra, tá? Lá em 1938, de que forma ela surgiu? Ela surgiu por causa das tropas que tinham que se locomover de uma determinada região para outra que estava em conflito, né? E nesse transporte dos soldados, eles tinham que fazer o quê? Imagina, os caras tinham que carregar nas costas o armamento, a munição, né, ali as armas e a munição, o alimento, carregar ali as suas vestes ali para passar a noite, às vezes tinha que ter alguma coisa ali para fazer o acampamento ou algo do tipo. E era pesado, então eles não podiam, eles não tinham muito alimento, então eles tinham que economizar energia para não passar fome. Então eles tinham que se locomover de uma determinada região para outra numa situação de guerra, no qual se eles vacilassem eles iam ser mortos. Então tudo isso surgiu em estratégia. Então pesquisa operacional é estratégia. Qual é a melhor solução? Qual é o melhor caminho a se seguir? Então eles tinham que economizar energia, economizar alimento e tentar, com isso, percorrer o menor caminho possível para se locomover ali nas situações de batalha, né? Desviando do inimigo, é claro. E aí os caras pensavam realmente. Então tinha um cara específico para pensar como que as tropas iam se locomover para poder fazer um enfrentamento ali na Segunda Guerra Mundial e gastando o menor possível de energia ali e de alimento. Bom, então com isso, com essa situação ali militar, surgiram os pesquisadores operacionais, mas teve um grande impulso ali, né? Surgiu essa pesquisa operacional para a situação real ali fora da guerra, né? Para a situação do mercado em si, no período pós-guerra. Porque o que aconteceu? Após a guerra, os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos cresceu. Após a guerra, os Estados Unidos se tornou uma grande potência. E isso também foi devido aos pesquisadores e operacionais que deram a sua contribuição na época para poder entender como que o mercado se comportava. Então, logo após ali as guerras, o mercado em si crescia, precisava de situações ali, estratégias para poder sobressair, para diminuir os custos das empresas e aumentar o lucro, né, potencializar os lucros das empresas. E para isso os caras começaram a pensar, falou, opa, aquilo deu certo na guerra, a pesquisa operacional deu certo na guerra. Então isso pode dar certo aqui no comércio, aqui fora de uma situação de guerra. E aí eles começaram a estudar e surgiu então as primeiras atividades, né? Tanto nos Estados Unidos como também na Europa em si. Aí eu vou só destacar algumas contribuições aqui, né? Que ele falava, alguns pontos importantes aqui, que ele fala sobre a pesquisa operacional, que é aqui, ó, essa situação aqui onde ele fala assim, olha, então
só para vocês gravarem bem, quando surgiu a pesquisa operacional? Surgiu lá por volta de 1938, período de guerra. Então, surgiu de ações militares. Então, isso grava aí. Isso aí eu posso cobrar de vocês depois. Então, pesquisa operacional surgiu lá no período de guerra, situações militares, para melhorar as estratégias, né? Tanto para economizar a energia dos soldados, alimento, água, locomoção de tropas de uma região para outra. E isso foi usado depois do período pós-guerra para a expansão, né, do mercado em si, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E aí ele apresenta aqui que a idade de ouro, como é chamado, vou mostrar aqui, ó. Então ele fala assim, a idade de ouro da pesquisa operacional foi ali na década de 70. Essa década de 70 foi conhecida como a idade de ouro, por quê? Porque a pesquisa operacional ela teve um avanço, teve uma rápida expansão e, segundo eles aí, essa rápida expansão se deu por alguns fatores, né? Um deles foi o surgimento do método simplex. Tá? Então, esse método simplex nós vamos ver, vai ser no capítulo 3, como que é utilizado para fazer o cálculo. Porque imagine, você tem a situação, você tem uma empresa ali com determinadas variáveis. E se você não consegue estabelecer uma equação, um cálculo para resolver isso daí, você demora muito tempo. Alguém está com o microfone ligado? Eu só vou pedir para desligar um pouquinho, porque está atrapalhando. Deixa eu ver aqui, é o Bruno. Deixa eu desligar. Já desliguei. Eu consigo desligar o microfone de vocês, tá? Deixa eu desligar aqui, Bruno. Aí. Bom, é porque se algum outro microfone ficar ligado, aí atrapalha na hora que eu estou falando. Mas se vocês quiserem participar da aula, aí vocês podem me chamar aí, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, então aqui, ó. Então o período ali que vai de 1945 a meados da década de 1970 foi conhecido como essa idade de ouro, porque teve uma rápida expansão, foi o período pós-guerra, e ele cresceu porque é o seguinte, primeiro se pensava, os caras se reuniam, 2, 3, 4 pesquisadores operacionais ali, para poder resolver essas situações, problemas e traçar a melhor estratégia possível. Só que com esse estudo, nesse período ali, eles descobriram, eles falaram assim, opa, podemos traçar um método para solucionar de forma mais rápida. Então fica aqui a ideia, ó, o método simplex é um método que usa equações matemáticas. Então você pensa na estratégia que você vai fazer, transforma isso em equações matemáticas e depois utiliza o método simplex para poder fazer a verificação da melhor solução possível. E a partir daí, o cálculo se tornou mais simples. Por quê? Porque são cálculos chatos de se fazer. Né? Nós vamos ver alguns dos mais simples. Nós vamos ver apenas os mais simples. E vocês vão ver que alguns cálculos são longos. Então, imagine os cálculos difíceis. Os caras demoravam dias para poder fazer esses cálculos. E o método simplex ajudou. E isso tornou mais rápido. Porém, ainda se fazia à mão pelo método simplex e ainda demorava. E aí, o que aconteceu? Surgiu, então, os computadores ali, né? Os computadores, já existiam alguns computadores, mas para ter ali em mãos, né, computadores pessoais, né, ali, foi lá na década de 80. Então, em 1980, ali, a partir de 1980, as pessoas começaram a ter o acesso ao computador, claro, as pessoas com poder aquisitivo, cientistas e tudo mais, eles começaram a ter os computadores e com isso criaram alguns programas, uns softwares, para poder resolver essas equações matemáticas. Então, em vez de fazer na mão, os caras conseguiam fazer num programa. Eles colocavam as equações lá e o programa rodava sozinho ali por algumas horas e conseguia chegar na solução. E isso ajudou muito. Então, desenvolveu ainda mais a pesquisa operacional. Aqui nesse 1.2, aqui no tópico 1.2, ele só apresenta algumas sociedades, né, profissionais que surgiram aí para a pesquisa operacional. Para vocês terem uma noção da grandeza e da seriedade que é fazer esse estudo em si, o quanto ele é importante para o mundo. Ali, ó, em 1948, em Londres, foi fundado ali um clube
de pesquisa operacional, então tinham-se os membros ali realmente para resolver ali problemas, situações reais. E hoje ele fala, né, ali, quando foi escrito esse livro, ele diz lá que estava com 3 mil membros, né, que envolviam ali na pesquisa operacional neste clube. Ele fala aqui também que talvez o maior surgiu ali em 1995, que tem lá 10 mil membros. E aqui ele também traz que no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, chamada de Sobrap, que foi fundada em 1969. Tá? Então, no Rio de Janeiro, então, o Brasil também tem uma sociedade ali desenvolvida para a pesquisa operacional. Então, aqui apresenta-se a definição da pesquisa operacional. Você fala assim, mas o que é? Qual é a definição da pesquisa operacional? Então, está aqui, ó. Então, a pesquisa operacional lida com problemas de como conduzir, coordenar certas operações em uma organização e tem sido aplicada em diversas áreas. Aí ele diz aqui, nessas diversas áreas como a indústria, o transporte, telecomunicações, finanças, saúde, serviços públicos e operações militares. Então, aqui está algumas das funções ali da pesquisa operacionais, onde que ela atua, né? Então, da indústria ali até as operações militares ainda se usa a pesquisa operacional. Ele fala que ainda, né, a pesquisa operacional se baseia principalmente no método científico, né, para tratar os seus problemas, e a observação inicial da formulação do problema estão entre os mais importantes passos da pesquisa operacional. O que ele quer dizer nesse parágrafo? Então, a ideia principal é você se deparar ali com um problema, analisar a situação, e aí você transformar isso em equações, mas nem a chave da pesquisa operacional, né, o segredo dela é que nem tudo pode ser transformado em equações. O que nós vamos ver na maior parte dos cálculos, é claro que nós vamos transformar em uma equação e resolver, mas na situação real, em alguns problemas em si ali específicos do dia a dia, nem tudo pode ser transformado em equação matemática. E aí você tem que transformar parte em equação e fazer a análise, e você também tem que analisar a situação da parte qualitativa, da qualidade em si de uma empresa, né? O quanto isso vai impactar nos funcionários, porque daí tem parte emocional. Emocional não é equação. E aí você tem que trabalhar com isso dentro de uma empresa. Então, isso, pesquisa operacional é o que um administrador desenvolve. Mesmo que ele não aplique as equações em si, mas é a situação real de um administrador dentro de uma empresa. Ele lidar com problemas no qual ele tem que solucionar ali para poder obter o lucro máximo dessa empresa, ter um custo mínimo da empresa e ainda saber lidar com a parte emocional dos funcionários, com situações do dia a dia, onde o funcionário está nervoso, está irritado, aquilo afeta ele, a família dele está com problema e afeta isso no trabalho. Tem dia que ele está doente, ele não vai trabalhar. E tudo isso é função do administrador. É ele que tem que saber lidar isso no dia a dia. Deixa eu continuar aqui. Então, aqui ele fala realmente sobre as estratégias. Depois eu quero que vocês leiam atentamente aqui. Eu estou fazendo um apanhado geral dos principais pontos. Então, a construção do modelo. Então, vou trazer aqui, ó. Já vou direto para a parte dos tópicos aqui. Então, a construção em um problema de pesquisa operacional, a construção do modelo em si, primeira coisa que nós temos que analisar é o quê? É a definição da situação do problema ali, situação-problema. Então, você analisa a empresa em si, ou o problema que é dado ali, e você tem que identificar qual é o problema. Eu quero obter um lucro máximo ou eu quero ter um custo mínimo? Eu tenho que analisar algo que está relacionado com o máximo ali, né, com o valor máximo que eu vou ganhar na empresa, ou diminuir esse custo, diminuir o gasto com a matéria-prima em si. Eu tenho que analisar o que a empresa quer. Segundo passo, formulação desse modelo quantitativo, quantidade, né? Colocar isso
em uma equação, analisar os dados, ver, você obter os valores, para daí você pegar essa formulação aqui, que é um modelo quantitativo, né, os valores, a quantidade, e transformar isso daí em uma equação, para daí tentar fazer a resolução desse modelo pela melhor estratégia possível, o simplex ou o método gráfico, como nós vamos ver. Temos que considerar os fatores, como ele diz ali, fatores imponderáveis. Então, não apenas o cálculo em si, mas nós temos que analisar como um todo, como que isso vai impactar dentro da empresa, né, a decisão que vai ser tomada. E a implementação dessa solução. Quando você chega a uma solução ótima, você tem que ver se isso é viável ou não a ser aplicado na empresa. Tudo que eu estou falando aqui é um apanhado geral, né? Tá muito vago para vocês imaginarem isso agora. Mas a partir do momento que nós começarmos a fazer os cálculos e montar as estratégias de solução, aí isso daqui vai se encaixando e vocês vão entendendo melhor como funciona. Então, ele tem até um organograma aqui para mostrar. Ó. Primeiro, se tem uma situação problema. E dessa situação problema, nós temos que analisar o quê? Se os dados são estruturados ou não. Se eu consigo montar uma estrutura dos dados ou não. Ou parcialmente, né? Esse não aqui seria o quê? Seria apenas a parte qualitativa. Eu não consigo montar um modelo matemático. Eu não tenho uma equação. Então, eu tenho uma situação problema, eu vou estruturar os dados e aí eu não consigo montar uma equação matemática para resolver ele. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma análise ali qualitativa, né? Um julgamento ali da situação, analisar um todo ali da empresa e aí eu consigo implementar uma solução. Então, existem alguns problemas que não dá para montar ali a equação. E aí eu vou direto já fazer o julgamento dos dados que eu tenho e analisar a situação para poder implementar ou não. Existe o parcial. Eu consigo fazer um modelo matemático, resolver parte do problema, só que daí eu vou para a parte qualitativa de novo ali e vou analisar novamente a situação. Então, alguns problemas eu vou conseguir resolver ele parte matemática, e aí eu tomo uma decisão ali, né, uma decisão parcial, e aí depois eu tenho que analisar a parte qualitativa para tomar a decisão final e implementar isso na empresa. Ou o melhor, né, quando cai só na parte matemática, daí fica mais fácil para fazer a análise, que eu consigo estruturar os dados, eu consigo formular um modelo quantitativo, beleza. Aí eu vou encontrar uma solução através do método gráfico ou do simplex. E aí é claro que depois que eu encontrar a solução, eu vou considerar os fatores imponderáveis, se é viável ou não, se aquela solução que chegou é possível ser implementada ou não. E aí depois eu vou fazer a implementação dela ou não na empresa. Então, isso daqui é só para vocês terem uma ideia. Eu queria mostrar para vocês aí. Eu queria mostrar para vocês apenas, né? Tipo, hoje a ideia era vocês entrar no Zoom, saber como funciona a ferramenta, saber como vão ser as aulas. As aulas não vão ser tão chatas assim, só com teoria. É só essa primeira e quarta-feira para terminar esse primeiro capítulo, que é teoria. Teoria é muito chato. Aí depois nós vamos já entrar em cálculo, já em gráfico, que aí o negócio fica bom. Já que chega a dar um sorriso ali, ó, que alegria que ela tem quando fala em cálculo. E aí as coisas começam a melhorar. Vocês vão ver que tudo vai ser uma receitinha de bolo. Vai seguir sempre um padrão. A resolução do exercício segue sempre o mesmo padrão. Qual que é a parte difícil? A parte difícil é a da interpretação do problema. A parte difícil é você montar a equação. Depois que montou a equação, receita de bolo. Mantém o padrão. Vocês vão resolver sempre do mesmo jeito. Então, tranquilo. Até hoje ninguém reprovou mais do que 2 vezes em pesquisa operacional comigo. Então, é tranquilo. Eu acho que todo mundo vai passar logo de cara aí. Uma turma boa pra caramba. Não mostra de dedo não, hein, Carla? Eu vou cortar esse dedo seu, hein? Tranquilo, tranquilo. Tá? Rayane só deixou a fotinha ali, hein, Rayane? Nem apareceu pra falar um oi. Fazane também. Fazane nem ligou a câmera dele, né? Fazane.
Tranquilo, pessoal. Hoje eu vou parar por aqui. E Nossa, aí, você é boa em nós já não vai reprovar, né? Não é possível. claro que não, vocês são uma turma Ah, excelente, não vai ficar ah, ninguém, não.